Boa noite! Faltando aí poucos dias, eu tô até engasgando porque a emoção é muita, faltando pouquíssimo para esperar da prova de redação. Domingo! Como é que tá aí o coraçãozinho? Tenho certeza que compassado, tranquilo, e eu venho fazer essa live hoje com a certeza absoluta que você domingo vai se dar muito bem. Eu tenho certeza disso. Lisma, sua bonitinha! Quanto tempo! Boa noite! Eu tô falando aqui que o coração deve estar apertado para domingo. Segurar a ansiedade, ficar tranquilíssimo. Pedro, meu amigo, chegou! Ficar tranquilo, não é isso? Porque é uma experiência e com tudo que sabe, com o repertório que tem. Lembrando que o ano passado foi muito complicado, mas vocês darão e farão o melhor. Aqui é redação Enem Metamil e além. E eu escolhi para a live de hoje, a última, né? Nas minhas pesquisas, não se fala de outra coisa a não ser educação financeira. E é uma situação, uma questão que às vezes ela acaba sendo, Gabizinha, acaba sendo um tabu. Então, falar de educação financeira no nosso país, de certa forma, é um tabu. E por que está tão cotado? Então, começou. Agora, estava fazendo considerações. Vamos ao assunto educação financeira. Por qual motivo, quais? A aposta vem grande em torno disso. Vou começar a enumerar. Em setembro, no site do Ministério da Educação, 2 postagens falando sobre a primeira de preparação dos professores do ensino básico para a educação financeira. Num segundo, além de estar no currículo do novo ensino médio, ainda tem aqui a questão de elaboração de um programa mesmo de educação financeira. Então, olha só, está também na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, entrou também educação financeira. E o que acontece? Por não ser uma pauta de tanta discussão, acaba que é um projeto do nosso governo. E a ideia é qual? Bom, discutir sobre um problema que realmente é grave e não haja dúvidas, não ter educação financeira, isso pode virar inclusive uma tragédia familiar, mas depois eu vou falar sobre isso. Então, quais são os porquês? Você tem postagens no Ministério da Educação em setembro. Novo ensino médio vem com educação financeira. Os professores do ensino fundamental, do ensino básico, já serão capacitados. Isso entra também, desde o ano passado, na Base Nacional Comum Curricular. Então, é tema quente. E eu pergunto, o que se pretende com isso? É uma solução para uma questão que não se fala tanto. O que nós temos de cultura educacional sobre essa preparação financeira? O que seria isso? Em primeiro lugar, a habilidade de gerência, de recursos, de poupar, de prever, de se preparar, de fazer um planejamento. No entanto, essa cultura nós não temos. E eu começo apontando aí uma questão histórica. É histórica, sem dúvida, porque, vem aqui comigo, o nosso país começou como? Colônia de exploração.
Não é isso? A escassez, e eu elenquei essa palavra aí, escassez. Nós temos enraizados, porque uma minoria detém capital e, historicamente, a grande parte, assim, geral, vive assalariado. Foi educado para servir. Então eu aponto que essa dificuldade de gerência financeira, ela vem da nossa situação histórica. Sem dúvida alguma, fomos colônia de exploração, continuamos nesse patamar e fica muito complicado você pensar em educação financeira se às vezes você não tem nem o que comer, você não tem nem o salário. Então, acho, num viés crítico, falar que a ausência dessa educação financeira, desse preparo, dessa temática, do debate, é porque a população não está acostumada a pensar assim, até porque ela convive com a miséria, com a pobreza e com tudo isso. Beleza? E dados que vão fazer com que essa problemática ela seja muito relevante, você vai no Serasa. Saiu uma publicação agora, há pouco tempo, são 8.600.000 jovens entre 18 a 30 anos que já estão endividados com o nome comprometido. De 8 a 29. 8.600.000. Você tem ainda na mesma proporção, numa outra pesquisa feita, que a maior parte, eu acho que foi 33%, depois vou dar as fontes, 33,6%, enfim, isso são dados do IBGE, que dos jovens não fazem assim. Além de endividados, não tem noção de como gerenciar recursos e muitos nem têm. Indo para o lado familiar, caos, porque uma pesquisa do último trimestre, divulgada também pelo IBGE, aponta que nós temos aí, foi o maior patamar de desemprego já vivido no país nos últimos 10 anos. Então vem aqui comigo, vamos pensar aqui. Olha que fórmula complicada. Gerir recursos, ter educação financeira no meio do desemprego. E as pessoas que já estão endividadas. Então, se for para levantar causas, eu começo com uma questão histórica. Eu vou pensar também na educação. Por que na educação? Ora, a nossa escola, ela segue um modelo aí. Gente, vamos pensar. Escola da população brasileira, você tem 75% pensando na educação pública. Dentro dessa desigualdade social, dentro desse contexto do pouco, da escassez, da miséria, da exploração e de uma escola que vem nos modelos da Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, que preparava, a ideia é o quê? Preparar para servir. Vai falar de educação financeira? Não vai falar. Quando você pensa nas nossas escolas públicas, não tem esse perfil, esse preparo. Por isso que na redação eu colocaria a questão da escola sem dúvida. Ah, Ana Paula, mas a gente já sabe que já tem lei. Agora, de que maneira essa educação financeira, que é tão importante, ela vai ser gerenciada? Haverá capacitação dos professores? De que forma também nas escolas públicas, ambiente de extrema desigualdade,
esse conteúdo ele vai avançar para mostrar que todos têm direito a uma educação financeira que, aliás, está no artigo 6 da Constituição. Merece pauta. Por quê? Porque você tem um ambiente capitalista consumista. E aí você é o que você aparece. Não é isso? O tênis, a roupa, isso, aquilo, tudo se... A exigência para que você tenha um espaço. O consumismo, o capitalismo. Só que no meio de um desequilíbrio que não se fala de contas, de verbas. E, acima de tudo, como fazer para que você possa se organizar de forma tranquila e gerir. Essa é uma pauta. A escola terá no seu currículo a educação financeira. O novo ensino médio já tem aí uma regulamentação para capacitação de profissionais, levando para o público. De que forma isso irá acontecer? Entenderam? Eu elencaria, primeiro plano, a questão histórica. Eu poderia, inclusive, pensar no repertório quando eu vou lá na Grande Depressão, 1929 nos Estados Unidos, quebra da bolsa, etc. Essa situação, esse contexto, fez com que muitos americanos, desde aí de 1929, da Grande Depressão, o lidar uma nova visão com a questão financeira. Isso é fato. E aqui no Brasil, você poderia utilizar esse repertório na sua introdução. Caberia também na introdução, eu adoro, eu fiz algumas escolhas, mas eu fui para duas históricas, para a introdução. Pensando na Bolsa, na quebra da Bolsa, na Grande Depressão, 1929 nos Estados Unidos, fazendo uma analogia aqui, até porque a nossa elaboração, tudo nosso foi com nossa construção como colônia de exploração e não colônia de povoamento, e isso faz uma diferença. Até na maneira de lidar com o capital. É tabu. Aqui parece até em alguns lugares assim, falar de dinheiro é como se não houvesse pertencimento. Se você vai num ambiente público, de escola pública, imagina como fazer essa abordagem. Então, eu citaria a questão de sermos colônia de exploração, da maneira como começamos. Poderia também citar aí a diferença, porque entraria um conectivo de forma inversa, entretanto, quando fizermos a abordagem e trouxermos aqui para a situação do Brasil, que já está previsto em lei, essa educação financeira. Quero chamar a atenção de um outro detalhe. O tema eu estou trabalhando de uma forma genérica. Agora, sem grifar a palavra-chave, sem pensar ali qual é o recorte, você pode entrar por uma via não muito agradável. Acho interessante apontar causas e consequências também, como eu falei. E após esses dados que eu trouxe, seja do Serasa, IBGE, inadimplência, a cultura do brasileiro de dividir tudo no cartão, o desconhecimento de juros, o tabu também na família, não se discute, não se conversa, o constrangimento no momento em que nós temos um alto índice de desemprego. Quais são as consequências de não termos uma educação financeira efetiva? O que vocês acham? Horrorosas! Horrorosas, porque vamos para as famílias, porque a ideia é educação financeira, você pensa no jovem, e às vezes os pais não têm.
e o constrangimento, eu colocaria como consequência da ausência de educação financeira, sem dúvida alguma, podem vir doenças emocionais, psíquicas, depressão, ansiedade, alcoolismo, uso de entorpecentes, porque um lar que o pai está, o esteio da família está desempregado, imagina a cabeça dos filhos. Já pensando lá na proposta de intervenção, caberia também essa campanha de conscientização por parte aí do Ministério tanto o Ministério da Educação, parceriza, eu vou falar bonitinho daqui a pouco da intervenção, mas como eu estou citando consequências, a família, a depressão, ansiedade, alcoolismo, e em casos extremos, que não são poucos, tá? O suicídio de quem esteio e que está desesperado e tem o desemprego, e talvez, se houvesse uma questão de educação financeira, o quadro fosse modificado. O que vocês acham? É pertinente? Vamos lembrar, tem gente que chegou, Gabriel, querido, beijinho, Ana Clara, amo todos vocês. Presta atenção aqui comigo. O debate vem em função de toda a discussão do Ministério da Educação, novo ensino médio, e as normas aí, a partir da educação básica, ter discussão em matéria de educação financeira. Ah, e eu esqueci um detalhe que você também pode utilizar na sua redação. Você pode falar dentro... Alessandra, querida, beijo, te amo. Você também pode falar dentro desse tópico, mencionar o projeto de vida. Gente, isso tudo na BNCC do ano passado. E o projeto de vida está conectado diretamente com a disciplina de educação financeira. Vamos lembrar aqui, é importante, sem dúvida, é direito do cidadão, obrigada, é direito do cidadão ter isso, ter educação financeira. No entanto, a escola não cumpre esse papel. Qual é o questionamento? Não cumpre por uma questão histórica que com miséria você não pensa em gerência de capital. Você nem tem. A palavra escassez, eu volto a dizer, estaria aqui no meu grupo. Posso pensar também em outras causas. A questão do consumismo, sem dúvida, negligência governamental, e nem sabemos de que maneira isso será colocado, só que nunca foi. Então, estão dizendo, eu fiquei a tarde toda procurando tudo. Todo mundo fez conteúdo sobre isso, apostando que seja bandeira do governo, porque ele que está alavancando aí a ideia de educação financeira nas escolas. Consumismo, negligência governamental, questões históricas, a estrutura escolar, eu acho incrível. Seria a minha causa ali essencial. Porque a escola não dá estrutura. Não tem, nunca se discutiu, até porque a ideia de uma escola que vai formar aqueles que serão empregados, subservientes. Sim, senhor, meu patrão. Entenderam? Uma outra coisa que eu quero aqui também destacar é quais seriam os repertórios. Ontem eu falei sobre o Ateneu. Todo mundo sabe que eu amo literatura. E eu pensei no Saramago, no José Saramago, escritor português, ganhador também do Nobel de Literatura, excepcional, excepcional. Ensaio sobre cegueira. Por quê? Numa introdução, vou começar a falar agora dos repertórios, numa introdução
seria perfeito, porque no livro ele vai abordar uma cegueira branda de invisibilidade nas questões sociais. E eu posso fazer uma analogia com a cegueira perpetuada da ausência de educação financeira para o país, atrelada a uma afrontosa desigualdade social. Então, caberia e muito. Nesse caso, se você vai utilizar desigualdade social, você pode aprofundar aí com a ideia de que, volto a falar, sem recursos, como você gerir e fazer planejamento financeiro. Uma segunda possibilidade, indo ainda para o campo da literatura, que é um livro que eu amo também, e é modernista, todo mundo já caiu em tudo, e sempre aparecerá porque é imortal, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Em que sentido? Quem leu aí sabe que o Graciliano Ramos, ele coloca o Fabiano, uma das personagens, a vida é seca em tudo naquela obra, porque não há assim respiro, não tem oxigênio, não tem nada. Mas em determinado momento lá da obra, o Fabiano é demonstrado, né, a impossibilidade dele até para fazer uma conta precária. Ele está lá endividado, aquela questão de perpetuação, ele trabalha num lugar, mas tem que comprar na própria venda, e ele não sabe absolutamente nada. Assim, a Vitória ainda tem um pouquinho mais de habilidade do que ele. Anne, como que eu utilizaria isso aí? Ora, você utilizaria essa questão do Fabiano, porque similar a ele, os milhões de miseráveis. E como falar de educação financeira se não houver um decréscimo desse abismo social que é a desigualdade? Fica a dica. Tem também uma situação, eu estava até comentando hoje aqui em casa, eu adoro a Grande Família, adoro, acho incrível. E o Augustinho, eu acho que quem já viu e tal, você pode usar, porque ele está sempre enrolado, endividado, passando por tudo quanto é aperto. Similar a milhões de brasileiros. Aí eu já vou para outra lógica, perceberam? Se eu falo de Vidas Secas, eu vou associar com a miséria e a importância também de ser minimizada a desigualdade e até com a educação financeira para que pessoas, para que os nossos, que a nossa pátria, aqueles meninos da escola pública, que eles possam pensar em ter gerência da vida e não já receber e estar todo endividado. Entenderam? Aí eu estou falando de Vidas Secas. Quando eu falo do Augustinho da Grande Família, eu estou mencionando o quê? Eu estou mencionando que um monte de brasileiros, já vamos pensar, classe média, quem nunca? Nas nossas famílias, tantas questões, às vezes, graves, né? Às vezes desconfortável por questão de gerência, e talvez uma educação financeira pudesse mudar o quadro. Então, aí eu gosto muito do Augustinho da Grande Família, enroladíssimo, endividado, complicado, mas muitos no país, talvez com uma educação financeira de qualidade, pudessem não repetir a normalidade que vemos ali no Augustinho. E ainda também pensei, quer ver? Tem um filme, eu vi, como é que é mesmo? Até que a Sorte nos separe. A história lá do Tino. Gente, vocês já viram esse filme? Maravilhoso. Como é que se atrapalhou com o dinheiro, como é que gastou o que não tinha, fica como repertório. E ainda a Constituição Federal de 1988,
que garante aí no seu artigo 6º que o direito à educação é inerente a todo cidadão, e quando pensamos em educação, num sentido mais amplo, cabe sim a educação financeira. Beleza? Pedro tá por aí, tô seguindo o repertório, falta só a intervenção, já tô acabando aí. Tudo direitinho? Fiz a contextualização, ok. Vamos pensar nas palavras-chave, destacar em qual será aí a sua estratégia argumentativa, o que você vai escolher. Citei algumas causas, apresentei o repertório, dados e agora intervenção. Eu tenho Pedro aqui que me ajuda em tudo. Nas intervenções, sem dúvida alguma, eu tenho que falar do Ministério da Economia em parceria com o Ministério da Educação. Tem a lei, agora a questão é de que maneira essa lei ela vai fluir. Então, se não houver uma educação financeira efetiva, próxima da realidade, gente, tem a classe média, mas tem os 75%. Como é que isso vai acontecer nas escolas públicas? É o quê? Problema de matemática com porcentagem, daí estou fazendo educação financeira? Então, que o Ministério da Economia, em parceria com o Ministério da Educação, que eles promovam palestras feitas por especialistas com conteúdos próximos da realidade. Acrescento ainda que deveria também o Ministério da Economia apresentar, né, campanhas intensas, não só para os jovens que serão educados. Isso é muito favorável, sem dúvida, mas que possam conscientizar as famílias para que este assunto, para que esse assunto ele possa também ser discutido, apresentado e não escondido, um constrangimento. É a nossa cultura de não se falar de dinheiro ou de uma forma clara, e como que isso magoa, e como que isso é sensível, traz desconforto. Que as famílias também sejam conscientizadas. Queridos, domingão, o vestibular. Quero lembrar que a redação Enem Meta 1000 e além. É 1000. Força para vocês que vão fazer vestibular. Hoje eu falei com algumas pessoas e quero deixar aqui o seguinte recado. Confie em você, no seu potencial, em tudo que você estudou, se preparou, e mesmo que na sua visão não esteja tudo tão perfeito, não esqueça que o ano passado e tudo desse ano, ambiente de pandemia, e você deu o melhor que pôde. Vá na força, esqueça os outros, foque em você mesmo e será só sucesso. Você pode tudo, confie, e já é um vencedor, porque em meio a tantos transtornos, tá ali e vai dar certo. E o meu coração está com vocês, sem dúvida alguma, emanando o que tem de melhor, tá bom? Eu digo que o meu curso é além, porque é vida. E essa discussão eu achei tão interessante, adorei estudar sobre isso. Vale a pena. Então, vai cair, não vai cair, mas já está interiorizado. E bagagem cultural ninguém tira de você. Amo todos. Sucesso, paz e bem. É redação Enem Meta 1000 e além. Mais de 40 aulas gravadas. Meu curso tá chegando. Vocês vão ter notícias. Espero ter contribuído. Beijo no coração.